De novo, bom dia aí. Deixa eu começar aqui. Certo? Então, voltando ao exemplo, não? Voltando ao exemplo, aqui verifique se as funções vai de A em R, dadas por estas regras, relações, certo? Neste caso, o domínio é A, certo? Para ambas, pelo problema, não? Certo? Então, como o domínio é um conjunto finito, a gente verifica, não? Temos que verificar que f de x igual a y de x. Para todo x que pertence a... O sea, quando x igual a menos 1, 0, 1 e 2. Certo? X igual a menos 1, a gente viu que é igual a 4 aqui. F em menos 1 igual a y em menos 1. X igual a 0, a mesma coisa. X igual a 1, a mesma coisa, são iguais. Quando x igual a 2, quem vai ser f em 2? Não esqueçam a relação. 2 elevado a 4, menos 2 vezes 2 elevado a 3, mais 1. Isto vai dar igual a 1. Y em 2 vai ser, esta é a relação. 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, mais 1. Certo? São iguais. Certo? Então, logo, é verdade que f de x é igual a y de x para todo x que pertence a... Portanto, f igual a y. Certo? Alguma dúvida neste exemplo? Não, professor. Certo? Agora, observe aqui. Vamos supor que não temos o domínio. Será que f e y são iguais? Lembra aqui, bem. Esta é a função f e y. Será que elas são iguais ou não? Tá. Verifique se as funções f e y são iguais ou não. Não estamos especificando o domínio, hein? Então, você encontra aqui o domínio. Certo? Eles não vão ser iguais. Tá? Por quê? Quem vai ser aqui o domínio de f? Aqui tem alguma restrição do domínio de f? Não tem restrição. O domínio vai ser os números reais. O y, tem alguma restrição aqui? Não. Os números reais também. O domínio de f e y são iguais. Agora, a regra, será que f de x é igual a y de x para todo x? Agora, esse x pertence ao domínio, hein? Pela forma que está, olha, pela forma que está x quarta, x cubo, não são iguais.
Então, você encontra um valor x. Por exemplo, aqui eu peguei x igual a menos 2. Tudo bem. Eu escolhi x igual a menos 2. Hein? Você pode escolher outro valor. X igual a menos 2. Está no domínio. Quem vai ser f em menos 2? Esta é a regra. Então, vai ser menos 2 elevado a 4, menos 2 vezes menos 2 elevado a 3, mais 1. Isto vai dar 33. Agora com y. Quem vai ser y em menos 2? Este vai ser o y. Quando x igual a menos 2, que vai ser menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 1. Isto vai dar 9. São iguais? São diferentes, né? Então, f de x não é igual a y de x. Para todo x, aqui. Porque nesse ponto é diferente. Portanto, não são iguais. Tá? F não é igual a y. Certo? Alguma dúvida? Certo? Porque, lembra que f de x igual a y de x para todo x que pertence a R. Né? Ou seja, para cada x você tem que verificar. Mas, pela forma como está, não vão ser iguais. Você pega um valor, você escolhe o valor. Né? Eu peguei x igual a menos 2. Certo? Então, não vai ser iguais. Alguma dúvida aqui? Não. Certo, deixa eu ver, tem aqui. Pronto, certo. Agora vamos aqui. É uma questão da lista. Seja f uma função real, tal que f em x mais 1, x quadrado mais 3. Encontre f em a mais 1, menos f em 1 sobre a. Encontremos isso. Bom, se você percebe aqui aparece f de x mais 1. Não aparece f de x. Mas a gente vai encontrar, tudo bem, não vou chamar de x, vou chamar de z. Tá? Vou chamar de z. Tanto faz, porque x é uma variável, vou chamar de z. Encontremos f em z. Agora, se você percebe, se você compara f em z e aqui f em x mais 1, quem vai ser o z aqui? X mais 1, não? Tá? Então, z é igual a x mais 1. Como é que eu encontro f em z? Bom, aqui aparece o x, eu quero em função de z, não? Então, mas temos esta relação. Aqui você isola o x. Aqui é igual a x. Z menos 1. Logo, quem vai ser f em z? Estou chamando de z x mais 1. Então, quem vai ser o x aqui? Z menos 1. Z menos 1 ao quadrado mais 1. Esta vai ser a função f em z. Certo? Está claro? Certo? Porque lembre, esse x representa um valor, mas também pode ser z, também pode ser t, u. Não tem problema não. Por exemplo aqui, f em z, quem vai ser f em z? Eu quero encontrar, não? Agora, se você compara, aqui tem o f, o que está dentro, você vai chamar de z. X mais 1 igual a z. Pronto. Como eu quero em função de z, não? Então aqui isolo o x. Aqui aparece o x, não? Mas eu quero em função de z. Então quem vai ser o x? Z menos 1. Está com mais, passa com menos. Z menos 1. Pronto. Então quem vai ser f em z? O x, z menos 1. Vai ficar z menos 1 ao quadrado mais 3.
certo? Professor, Uhum. o senhor fez isso para poder tirar esse mais um, no caso, né? Para deixar só f de x. Isso. Tá certo. Exemplo, quem vai ser f em 4, por exemplo? Vamos supor que z é igual a 4. Como você encontra f em 4? Aí você fala, não, se aqui é 4, então aqui x mais 1 tem que ser igual a 4, não? Então, quem vai ser o x? 3, não? 3. Então, você encontra aqui, não? Z igual a 4, x igual a 3. Entendi agora. Entendeu? Você faz essa mudança. Certo? Então, tudo bem, a gente encontrou f em z, não? Z menos 1 ao quadrado mais 3. Tudo bem, mas o problema é encontrar f em a mais 1 menos f em 1 sobre a. Tudo bem. Quem vai ser f em a mais 1? Você sabe quem vai ser f em z, certo? Que é z menos 1 ao quadrado mais 3. Então, quem vai ser a mais 1? Se você compara, quem vai ser a mais 1? É o z, não? Certo? Então, a mais 1 é z. Certo? Então, como que ficaria a fórmula aqui? Onde aparece z, você troca por a mais 1. A mais 1, aqui aparece a mais 1 menos 1. A quadrado mais 3. Aqui simplifica, fica a ao quadrado mais 3. Agora, quem vai ser f em 1? Neste caso, z igual a 1. Se z igual a 1, como que fica a fórmula aqui? 1 menos 1 ao quadrado mais 3. Fica 3. Certo? Então, f em a mais 1 menos f em 1 sobre a. F em a mais 1 vai ficar a quadrado mais 3, aqui, menos f em 1, é menos 3. Aqui vai ser 0, não? Mais 3 menos 3. A quadrado sobre a. Simplifica um a, vai ficar o a. Portanto, isto vai ser igual a a. Certo? Eu entendi agora. Agora, é importante que você entenda aqui, não? Quando faço aqui a mudança aqui, não? Isso é importante. Certo? Isso é importante aqui. Se apela à igualdade, não? Você encontra o x. Mesma coisa aqui, não? F em z. Você conhece aqui f em z? Z menos 1 ao quadrado mais 3. Então, quem vai ser a mais 1? F em a mais 1. É só trocar o z por a mais 1. Entendeu? Por exemplo, vamos supor que z igual a 8. Quem vai ser f em 8? 8 menos 1 ao quadrado mais 3. Vamos supor que z igual a 9. Quem vai ser f em 9? 9 menos 1 ao quadrado mais 1. Vamos supor que z igual a 11. Quem vai ser f em 11? 11 menos 1 ao quadrado mais 3. Vamos supor que z igual a mais 1. Quem vai ser f em a mais 1? A mais 1 menos 1 ao quadrado mais 3. Está aqui, não? Certo? Alguma dúvida? Não, professor. Tem outras ainda, outras questões que não fiz ainda, mas vou fazer depois, né, na quarta-feira. Certo? Sim, uma coisa que eu ia perguntar sobre isso. Quarta-feira tem aula normal? Acho que sim, porque é feriado. O pessoal falou que era. Eu vi dizendo. Mas se for, não tem aula não. Eu vou ver aí, eu aviso no grupo, no WhatsApp. Tá certo. Eu aviso aí. Tá bom então, a gente se vê na quarta aí, se tiver aula, não? Tá? Tá bom, professor. Obrigado, viu? Tirar dúvida. Certo. Tchau, professor. Tchau.